Mach doch das Fenster auf. Hey. Ja? Mach mal das Fenster auf. Okay. Danke. Bitte. Was machst du denn da? Alô, queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Alemão Sem Segredo. Eu sou Raquel Zeraib, professora de alemão, e hoje nós vamos falar sobre umas palavrinhas tão pequenininhas, imperceptíveis. Vocês nem percebem que essas palavras aparecem na comunicação em alemão, mas elas são tão importantes. Esse é um vídeo introdutório do assunto partículas modais. A gente vai introduzir o assunto hoje e vamos fazer uma série de vídeos, serão vários vídeos, onde a gente vai falar sobre cada uma das partículas. Depois que eu começar essa série, eu vou deixar o card aqui em cima da playlist das partículas modais. Então vamos ver que frases apareceram lá nos 3 videozinhos que você viu na introdução dessa aula. Mach doch das Fenster auf. Mach mal das Fenster auf. E was machst du denn? Engraçado que a primeira palavra aqui, mach doch das Fenster auf, e a segunda, mach mal das Fenster auf, estão comunicando a mesma coisa. Abra a janela, certo? Se você se lembra lá das situações, aconteceu algum detalhe diferente. E essas partículas é que deram um tom diferente entre essas duas situações. Abra a janela. Mas aqui é Mach doch das Fenster auf. Você se lembra qual foi a emoção dessa frase? Mach doch das Fenster auf. Com essa frase eu estava mais indignada ou eu estava pedindo para abrir a janela? Qual que era a situação? Vai tentando lembrar aí. Mach mal das Fenster auf. Eu estava indignada ou estava pedindo? E quando eu perguntei, peguei lá a pessoa fazendo coisa escondida e eu queria saber o que ela estava fazendo. Was machst du denn? Tá vendo aqui a minha cara de interesse? Eu queria saber o que essa pessoa estava fazendo. Agora vamos ligar as frases às reações. Mach doch das Fenster auf. Tem alguma coisa aí que não está batendo? É o que eu estou falando vai contra algo que está acontecendo. Abre a janela, tá calor. Por que você está fechando a janela? Abre a janela. O doch vai de encontro a alguma coisa que não está certo. Ou não bate. Abre. Mach mal das Fenster auf. O mal é usado para você pedir alguma coisa de boa. Abre a janela. Abre a janela. Abre a janela aí pra gente. Abre a janela. Mach mal das Fenster auf. Abre aí a janela. Quando eu vou pedir alguma coisa, o mal, ele cabe muito bem numa situação dessa, por exemplo. E você tá vendo aqui a minha cara de interesse? Eu quero saber. O que você tá fazendo aí? Was machst du denn? E agora você pode estar se perguntando, mas por que eu preciso usar palavrinhas para transmitir essa emoção? Em alemão, elas são muito importantes. E elas fornecem justamente essas pistas de contexto para você interpretar a frase a partir deste contexto. E esses contextos, eles trazem essa emoção. O que a gente faz em português é colocar a emoção, esse teatro. Então, eu posso falar, sem colocar nenhuma partícula em português, eu digo, abre a janela! Não parece que a pessoa está fechando e é um absurdo a pessoa fechar a janela? Eu falo, abre a janela. A gente pode colocar até um pô, né? Abre a janela, pô.
que você está fazendo? Ou eu posso pedir. Abre a janela. Abre a janela. Abre a janela. Abre a janela aí. Abre a janela pra gente. Eu coloquei também palavrinhas em português. Mas em alemão, essas partículas modais, elas já estão estruturadas na gramática. Elas já têm um valor muito grande dessas pistas contextuais nas frases e na comunicação na língua alemã. Elas já trazem toda essa comunicação. O denn aqui traz essa pista. Eu quero saber. O que você está fazendo aí? Tá vendo que eu, em português, não necessariamente preciso colocar uma palavrinha. Eu posso colocar. Que é justamente esse que, né? O que você está fazendo? O que você está fazendo aí? Eu estou mostrando interesse com isso. Não estou? Em alemão, para você demonstrar esse interesse, você usa o denn. Was machst du denn? E isso vai ser usado principalmente em pergunta. Was machst du denn? Eu estou mostrando interesse. Essas são as funções, essa é a função da partícula modal. Não como muita gente fala de maneira superficial que as partículas dão ênfase. ênfase a quê? Eu preciso especificar, né? Ela, de fato, dá uma ênfase, mas dá ênfase a uma emoção, a uma contextualidade. E elas têm uma característica muito alemã. A hora que você conseguir começar a usar essas partículas na sua comunicação, vai trazer um refinamento para a sua comunicação impressionante. E são muito difíceis para nós, brasileiros, usarmos. Justamente porque a gente usa muito a emoção de fato nas nossas frases. Também tem aquelas palavrinhas que transmitem essa emoção. Bom, a gente vai falar então de várias características das partículas modais. Depois, nos vídeos, como eu já disse, nós vamos falar sobre cada uma delas. Vocês viram 3, nós vamos lidar com 3 hoje, bem geral, assim, aí depois a gente vai falar sobre cada uma delas. São palavras pequenas, né? Tem algumas que são um pouquinho maiores, immerhin, eigentlich, mas no geral são palavras pequenas. Elas são muito frequentes na língua falada, como por exemplo aqui, ó, denk nicht mal dran. Linguagem falada, comunicação falada. Mas também são encontradas na linguagem escrita, sim. Pode começar a reparar. Depois dessa aula de hoje, você vai começar a identificar as partículas. Você pode não saber o que elas significam exatamente, mas você vai conseguir identificar as partículas na frase e vai começar a prestar atenção nelas. E isso é muito importante para esse processo de aprendizado. Demora um tempo para aprender, para ir percebendo essas nuances. E é um treino, né? Agora que você vai começar a perceber, você vai começar a aprender, de fato, as partículas modais e vir a usá-las, o que é o objetivo dessas aulas. Então, vamos lembrar de novo. Quando eu digo, mach doch das Fenster auf. Mach doch das Fenster auf. A pessoa provavelmente está fechando ou fechou a janela. Eu estou indignada com aquilo. Abre essa janela. Você está louco? Tá calor. Mach doch das Fenster auf. Mach mal das Fenster auf. Mach mal das Fenster auf. Tô pedindo, de boa. Abre aí a janela. Was machst du denn? Tô interessada. Eu quero saber o que aquela pessoa está fazendo. Então, as partículas, elas vão regular essa interação de comunicação. De que modo eu estou falando? Não para menos, elas se chamam partículas modais. Elas vão alterar o modo como você está transmitindo a sua comunicação. O tipo de ato de fala
que está sendo realizado com aquela frase. Tanto que eu falo a mesma coisa e as partículas modificam isso. Elas transmitem emoção com muita competência. Nossa, a Marcele, minha professora, ela está fazendo a equivalência, ela está formulando a equivalência de cada partícula modal para o português. Mas quando eu vejo em português, eu ainda acho que o que a gente usa, as palavras que a gente usa no português, elas não alcançam o que as partículas modais podem alcançar com relação à emoção e o estado de ânimo com que você está comunicando aquela frase usando as partículas modais. Muito bem. Elas transmitem emoção, transmitem estado de ânimo. É isso que elas transmitem. Elas são teatrais. Elas marcam expressões e emoções. E muito importante, dentro de um contexto. Então, se eu trago, por isso que eu trouxe os videozinhos no começo desse vídeo, que se eu trago só mach doch das Fenster auf, poderiam ser várias situações. Mach doch das Fenster auf. Tá calor, você fechou a janela. E a janela está fechada. Mach doch das Fenster auf. Você está fechando a janela. Mach doch das Fenster auf. Sei lá, tá fumaça aqui, precisa sair a fumaça. Então abre, e você está demorando para abrir. E eu falo, abre essa janela. Mach doch das Fenster auf. Então, depende muito do contexto. Você precisa criar um contexto em volta daquela frase, para que aquela partícula faça sentido. E sempre fazem parte de um contexto, acabei repetindo aqui. Então, essas são questões bem importantes para você considerar na hora de usar as partículas e de entender as partículas que você está vendo, está ouvindo, está lendo. E no alemão, elas são de extrema importância. Os livros didáticos, os cursos, eu entendo que não existe espaço para trazer esse aprendizado durante a aquisição de língua. Muitos professores não se aprofundam. Eu estou me aprofundando nisso agora, 25, quase 26 anos depois de ter começado a dar aula. E me aprofundando nesse assunto, eu também estou usando muito mais as partículas agora. Porque, de fato, para falantes de língua brasileira, que é o que eu conheço, e eu acho que para as outras línguas também, é muito difícil a gente colocar para uso, a não ser que a gente tenha aprendido a comunicação pronta, né? Mas a gente, muitas vezes, não sabe o que está usando. E são muito importantes na interação cotidiana do alemão. Pode reparar, seu marido é alemão, se você vive com alemães, sua esposa é alemã, seus amigos alemães, pode reparar como eles usam as partículas. E é nesse movimento de reparar que você vai poder usar. Então vamos ver essa frase aqui, ó. Jetzt küss mich doch endlich. Küssen é beijar, né? Agora me beije. Basicamente é isso. Mas eu tenho um contexto aqui, que é me beija. Me beija. Me beija, vai. Me beija logo. Me beija logo, vai. Eu posso ainda colocar outras palavras aqui que vai transmitir a mesma ideia. Ah, me beija de uma vez por todas, vai logo. Eu consigo traduzir de diversas maneiras, porque aqui o que importa não é a tradução, é o contexto todo que está traduzido por meio das partículas aqui nessa frase. Olha que riqueza de detalhes e de contexto que a gente pode colocar nessa frase. As partículas têm homônimos. O que são homônimos? Palavras que têm a mesma escrita, são escritas da mesma maneira. Por exemplo, aqui nessas duas frases. Sie lernt Deutsch, aber spricht nicht. E du sprichst aber gut Deutsch. Agora a gente está vendo uma outra partícula aqui, o aber. Olhando assim, a partir do que a gente conversou hoje, qual que é a partícula? Qual que é a frase que contém partícula? A frase 1 ou a frase 2? O que você acha?
Sie lernt Deutsch, aber spricht nicht. Du sprichst aber gut Deutsch. Se você falou que a partícula está na segunda, você acertou. Na primeira frase a gente tem uma conjunção, o mas, como conjunção. Ela está conectando essas duas frases. No caso do aber, ele conecta duas frases principais. Ela fala alemão. Quer dizer, ela aprende alemão. E aí, qual é a informação que eu tenho na segunda frase? Ela não fala. Peraí, essas frases, elas não combinam, né? Porque ela está aprendendo alemão, ela não fala alemão. Por isso que a gente tem o mas para conectar. Se eu tirasse o aber dessa frase aqui, eu teria que colocar aqui, sie lernt Deutsch, ponto. Sie spricht nicht. Aí eu tenho duas frases, né, separadas. Com o aber, eu consigo conectar. Essa é a conjunção que você tem que aprender no A1. Aber, o oder, todas essas você aprende no A1. Então, o aber são essas informações que são contrárias. Então, ela está aprendendo alemão, mas ela não fala. Ela devia estar falando, né? Sie lernt Deutsch, vírgula, aber spricht nicht. Então, eu tenho uma posição certinha para o aber. Ele conecta duas frases principais, então ele não ocupa posição na frase, aber sie spricht nicht. O sie está oculto aqui, porque é a mesma pessoa que está conjugando o verbo, né? O lernt e o spricht. Já aqui, é uma partícula. Isso indica o quê? Du sprichst aber gut Deutsch. Esse aber, ele está relacionado a todo o contexto dessa frase. Se eu tirar o aber aqui, sintaticamente, a frase continua igual. A estrutura dela está igual. O aber, ele não influencia nisso. Esse aber, essa partícula, eu posso tirar que não vai abalar a frase. Ela continua. Du sprichst gut Deutsch. É a informação. Quando eu coloco aber, eu coloco toda uma situação. Vamos criar uma situação para essa frase aqui com a partícula modal. Du sprichst aber gut Deutsch. Nossa, como você fala bem alemão. Você está falando bem alemão, hein? Du sprichst aber gut Deutsch. Mais ao pé da letra talvez fosse, mas você está falando bem alemão, hein? É a surpresa, essa animação. É esse contexto que essa partícula traz. Du sprichst aber gut Deutsch. Vamos ver outra. E mostra a surpresa, que foi o que eu acabei de falar. Vamos ver outra frase. Was machst du denn da? E a segunda frase. Ich gehe ins Bett, denn ich bin müde. Qual será que é a partícula? Agora você já sabe. Agora você já está ligadaço, você já sabe qual que é a partícula. Satz 1. A primeira é a partícula. Esse denn aqui é o pois. É como você justifica as coisas no A1. Você aprende o denn. Eu vou para a cama porque eu estou com sono. Eu vou para a cama pois eu estou com sono. Olha lá, posição 0. Denn ich bin müde. Porque ela está conectando duas frases principais. Já na frase 1, was machst du denn da? Eu posso tirar esse denn daqui? Não vou abalar a frase, ó. Was machst du da? O que você está fazendo aí? À medida que eu coloco o denn, eu estou mostrando que eu estou interessada na resposta. Was machst du denn da? O que você está fazendo aí? Was machst du denn da? É partícula. Não tem função sintática. Não tem função na sintaxe da frase. Eu não preciso, se eu tiro denn, a frase continua intacta. Was machst du da? Was machst du denn da? Aí você pode se perguntar, mas em que posição que eu coloco a partícula? A partícula tem posição
No Mittelfeld, eu vou dar prioridade para tudo o que a frase contém. Verbo na segunda posição, a pessoa rodeando o verbo, ou ela está no começo, ou se é uma pergunta, a pessoa que conjuga vem depois. O den, a partícula está nesse Mittelfeld, entre as prioridades, né, verbo na segunda posição, o prefixo, se é um verbo separável no final, o den está nesse meio. Às vezes ele vai ter que vir no final, né? Was machst du denn? Was machst du denn? Só sobrou o espaço do final. Mas ele nunca vai começar uma frase, por exemplo. Nunca vai começar uma frase. Vamos analisar aqui para você treinar essa visão das partículas. Não é tanto pelo sentido que a gente está treinando no vídeo de hoje, mas por essa percepção de que as partículas existem. Quando eu digo, wann kommst du? O que eu comunico? E wann kommst du denn? Você já está percebendo, né? Wann kommst du? Quando você vem. Tá errado falar só wann kommst du? Não tá errado de jeito nenhum. Mesmo porque o uso da partícula, eu já falei para vocês, não é fácil na nossa posição de estrangeiro aprendendo alemão. Não é fácil usar, mas é treino. Então você já sabe que você vai incluir o denn quando você tem interesse na resposta. Was machst du denn? Ou wann kommst du denn? Quando que você vem? Quando que você vem? Quando você vem? Eu consigo colocar emoção no português. Para essa emoção no alemão, eu preciso do denn. Wann kommst du denn? Então, quando você quer transmitir esse interesse pela resposta, pode incluir a partícula denn. Vamos ver essa. Mach das Fenster zu. Agora é para fechar a janela, né? Mach das Fenster zu. Poderia colocar um bitte aqui, né? Mach bitte das Fenster zu. Eu estou falando, feche a janela, por favor. Quando eu estou pedindo algo e coloco o mal, eu dou essa quebrada. Eu dou essa emoção de que eu estou perguntando, eu estou pedindo de boa. Mach das Fenster zu. Fecha aí. Fecha aí a janela. Fecha aí. Ele quebra a maneira dura de falar e coloca essa emoção de tô pedindo de boa para você. Mach mal das Fenster zu. Posso colocar o bitte. Mach mal bitte das Fenster zu. Mach mal das Fenster zu. Bitte. Dá para colocar, claro. O bitte, aliás, cabe, né? Quando você vai pedir alguma coisa. Mais uma. Das ist Schnee von gestern. Schnee é neve, gestern é ontem. Eu uso das ist Schnee von gestern para falar, como que é o equivalente em português? São águas passadas. São águas passadas, já passou. Das ist Schnee von gestern, quer dizer, a neve de ontem provavelmente já derreteu. É o jeito de falar, são águas passadas. Das ist Schnee von gestern. Agora, que situação que a gente tem embaixo? Das ist doch Schnee von gestern. Olha, eu tenho muito mais informações. Das ist doch Schnee von gestern. A pessoa está chorando, está desesperada por alguma coisa que aconteceu. E eu digo, ai, para de chorar. Das ist doch Schnee von gestern. Ai, para com isso. Das ist doch Schnee von gestern. Aquele choro, eu quero ir contra aquele choro, aquela lamúria. E eu falo, das ist doch Schnee von gestern. Pô, já são águas passadas, já deu, né? Para de chorar, para de reclamar. Das ist doch Schnee von gestern. Vocês perceberam o valor que tem as partículas modais? A profundidade das partículas e como elas são importantes. E por que os brasileiros não podem usar? Tem que usar. Mas calma, vai de boa, porque não é fácil de fato, mas é possível. E você pode refinar muito, elaborar muito a sua comunicação com o uso das partículas modais. Quais são as partículas modais mais comuns? Tem uma lista enorme de partículas. Cada dia eu percebo uma nova.
Cada dia eu aprendo uma nova, mas as mais comuns são 15, eu acho. Aber, auch, bloß, denn, doch, eben, eigentlich, etwa, halt, ja, mal, nur, schon, vielleicht e wohl. Vocês conheciam todas essas? Coloca aqui nos comentários quais partículas vocês conheciam já. Eu acho que vocês já ouviram falar do aber, do doch. Ja, é partícula? Sim, também pode ser usado como partícula. Nós vamos falar sobre cada uma delas, começando com o doch. Na próxima aula, a gente vai começar com a partícula doch. Então, prepara o seu caderninho para você anotar. Eu vou deixar ao longo dos próximos vídeos materiais para vocês treinarem e para vocês colocarem aí na pastinha. Eu espero que você tenha aprendido o que significam as partículas modais, qual é a importância delas na comunicação do alemão. Se você aproveitou essa aula, então deixa a sua curtida e se inscreve no canal para você receber a notificação das próximas aulas. Um grande beijo para você, vielen Dank, bis zum nächsten Video. Tschüss!